Henker que vive duas vezes. Capítulo 34. A cobra de Akasha, 2. Yon-Woo procurou por Galliard enquanto ele matava os orques que encontrou durante sua jornada para o Nordeste. O Baotre, que o orc mencionou significava montanha rochosa escarpada. Não foi fácil encontrar um local específico na área desértica oriental onde tudo ao redor eram montanhas rochosas. Além disso, os orcs também não eram tolos. Depois de perceber que seus batedores não voltariam, eles começaram a enviar grupos compostos por mais de uma dúzia de orcs e outros até começaram a procurar por Yon-Woo por conta própria. Felizmente, ele conseguiu encontrar a casa de Galliard até então. É isso. Yon-Woo murmurou em voz baixa enquanto estava na frente de uma das montanhas. Era a montanha rochosa mais alta e íngreme da vizinhança. A altura fazia com que as outras montanhas ao redor parecessem pequenas em comparação. Yon-Woo estreitou os olhos e fortaleceu sua visão. Então, como se tivesse ampliado o zoom com uma câmera, ele encontrou algo que mal aparecia no topo da montanha. Era uma pequena cabana sustentada por alguns grossos pilares de madeira em um penhasco inclinado. Parecia que poderia desabar a qualquer momento. Mas Yon-Woo gritou de alegria porque era a mesma cabana que ele tinha visto no diário. Mais tarde descobri que Galliard muda a localização de sua casa de campo a cada rodada do tutorial. É tão chato ter que vasculhar todos os cantos do deserto oriental toda vez que visito. Seu irmão também não sabia por que Galliard continuava se movimentando. Ele só podia adivinhar que tinha algo a ver com perseguir a cobra de Akasha. Vamos entrar lá primeiro. Yon-Woo começou a subir a montanha rochosa, batendo levemente no chão. A encosta era muito íngreme e acidentada para escalar sem um único equipamento de segurança, mas graças às suas altas estatísticas e habilidades, não foi muito difícil para Yon-Woo. Tudo o que ele precisava fazer era identificar os lugares seguros para pisar com sua visão fortalecida e saltar com os fortes músculos das pernas. Yon-Woo subiu tão rápido que, antes que percebesse, já havia pousado em um pequeno quintal em frente à cabana. E ele bateu na porta. Com licença. Mas nenhum som foi ouvido de dentro. Ele expandiu o alcance de seus sentidos e examinou o interior da cabana, mas não conseguiu sentir nada. Tem alguém aqui? Ele não poderia simplesmente abrir a porta e entrar sem a permissão do proprietário. Na verdade, Galliard era um personagem que raramente ficava em casa e na maior parte do tempo podia ser encontrado andando por aí. Então Yon-Woo sentou-se em um banco do quintal e começou a esperar por Galliard. Quem é você? O pôr do sol se espalhava pelo céu quando Galliard voltou para casa. Quando ele chegou, Yon-Woo estava no meio de sua meditação. Ele imediatamente abriu os olhos e cumprimentou Galliard. Eu sou Caim. Eu não me importo com o seu nome. Estou perguntando o que você está fazendo na frente da minha casa. Galliard olhou para Yon-Woo de cima a baixo com um olhar cheio de suspeita. Mas para Yon-Woo, Galliard era uma existência muito intrigante. Demi-humanos, eles realmente existem. Uma estatura alta atingindo cerca de 190 centímetros, uma estrutura corporal robusta, mas elegante, tom de pele morena, traços bonitos e bem definidos. E depois, as orelhas longas e pontudas. Galliard não era humano. Um elfo, um dos membros mais proeminentes dos demi-humanos. Entre eles, ele era um elfo negro classificado como um guerreiro nato. Fui apresentado por companheiros de equipe. Eu gostaria de comprar algo. Você é o Galliard? Com uma expressão rígida, Galliard jogou uma fera recém-capturada no chão e baixou o arco do ombro. Ele estava se preparando para uma luta. Os elfos negros eram frequentemente tratados como aberrações, mesmo entre os elfos. Enquanto a maioria dos elfos amava a paz e cuidava da natureza, os elfos negros eram caçadores mais cruéis e às vezes de sangue frio. Em alguns casos, eles abandonariam seus companheiros sem qualquer hesitação se fosse por um bem maior. Talvez seja esse o motivo. Quando conheci Galliard, ele era muito duvidoso e sempre estaria em guarda contra os outros. Eu gostaria de pegar o cálice de Ondine. Galliard franziu ligeiramente as sobrancelhas. Quem te contou isso? Braham. Aquele idiota. Eu disse a ele para não tagarelar mais sobre isso. Braham era o nome de um velho amigo de Galliard. Ele era a pessoa que originalmente tentava escalar a torre com ele. E ele também era uma das pessoas que Jeong-Woo chamava de seus mestres. Yon-Woo era um completo estranho para Braham. Mas ele não se importava nem um pouco. Ele iria deixar Galliard assim que conseguisse o item que precisava. Não há necessidade de fazer amizade com ele só porque ele era próximo de Jeong-Woo. Galliard não teve nada a ver com a traição que seu irmão sofreu. Ele nunca havia entrado na torre e não tinha vontade de intervir em nenhum outro assunto. Mas ainda assim, não lhe faria nenhum bem revelar quem ele era. Mesmo que o fizesse, isso tornaria as coisas estranhas para os dois. Para Yon-Woo, bastava saber com que tipo de pessoa seu irmão tinha ligações. Ok. Galliard soltou um suspiro profundo. Então ele colocou o arco de volta no ombro e pegou a fera que havia derrubado antes. Entre. Yon-Woo seguiu Galliard até a cabana. O interior não era muito diferente de onde viviam os caçadores comuns. Ao longo da parede havia cabeças empalhadas de todos os tipos de animais e várias armas de caça foram colocadas no chão. Alguns pedaços de couro estavam espalhados sobre a mesa. Você pode sentar onde quiser. Apenas me dê algum tempo para terminar isso.
Galliard apontou para uma cadeira com o queixo enquanto empurrava os pedaços de couro para o lado e colocava a fera sobre a mesa. A fera que ele levou para casa tinha uma ligeira semelhança com um cervo, mas parecia muito diferente do que ele tinha visto na terra. O tamanho era 2 vezes maior e suas pernas estavam cheias de músculos. Em sua cabeça, 2 conjuntos de chifres de cabra estavam emaranhados. Galliard desmontou a fera em um ritmo rápido. Ele drenou o sangue, removeu a carne e tirou as tripas. Yon-Woo olhou para suas habilidades com admiração. Você gosta desse tipo de coisa? Galliard espiou Yon-Woo. Yon-Woo assentiu. Então estávamos no mesmo barco. Galliard sorriu ao notar a mochila que Yon-Woo havia trazido. Alguns materiais estavam saindo da mochila. Olhando para o sorriso de Galliard, Yon-Woo percebeu que ele havia baixado consideravelmente a guarda. Então, depois de terminar, Galliard olhou para Yon-Woo enquanto ele batia na mesa com sua faca manchada de sangue. Tudo bem, vamos falar sobre negócios. Você quer o cálice de Ondine? Sim. Cálice de Ondine. Era um artefato de uso único que poderia atrair a cobra de Akasha para a superfície. Para ser exato, é mais parecido com sua comida favorita. A razão pela qual a cobra de Akasha apareceu na superfície foi para encher seu estômago faminto. Para saciar seu corpo enorme, sua comida tinha que cumprir uma de 2 condições. Ou tinha que estar presente em grandes quantidades, ou tinha que ser nutritivo. O Akasha, no nome da cobra de Akasha, indicava a menor unidade de matéria no mundo espiritual. Outros o chamaram de éter, ou elemento espírito, Ling-Zi. A cobra de Akasha se alimentou dessa energia espiritual. Ele vagou pela terra, absorvendo energia do solo, e muitas vezes emboscava assentamentos de monstros para roubar sua vitalidade. Como resultado, onde quer que a cobra de Akasha passasse, ela se transformaria em um terreno baldio onde nenhuma única folha de grama poderia crescer. É por isso que a parte oriental da seção estava repleta de desertos áridos e montanhas rochosas. E agora, foi na época em que o último pedaço restante de Akasha desapareceria da região leste. Este era o momento em que a cobra de Akasha sofria de fome e sede. Então, considerando a situação, o cálice de Undine foi uma isca muito útil para atrair a cobra de Akasha. O cálice de Undine é um artefato que contém uma grande quantidade de Akasha. Claro, é também a comida favorita da cobra de Akasha. Mas o único problema era que Galliard é o único que sabe fazer o cálice de Undine. Portanto, ele era frequentemente visitado por jogadores que precisavam do cálice de Undine até por outros motivos. Mas Galliard se escondia a maior parte do tempo por aborrecimento. Você sabe qual é a condição, certo? Ele estava falando sobre uma condição, não um preço. Yon-Woo acenou com a cabeça. Sim, aproximadamente. Ok, então vamos começar imediatamente. Naquele momento, o Dark Elf, Galliard, quer testar você. Sua recompensa será dada somente após passar neste teste. Você aceitará o teste? O olhar penetrante de Galliard pareceu perfurar a máscara de Yon-Woo. Então é isso, teste de Galliard. A condição para Galliard dar o cálice de Undine era muito simples. Foi para passar no teste que ele deu. Ele nunca aceitou mais nada em troca do item. Somente aqueles que passassem no teste receberiam o cálice de Undine como recompensa. O motivo não estava claro. Parecia que ele esperava algo de quem passou no teste, mas ninguém jamais atendeu às suas expectativas, e o mesmo teste se repete há décadas. Era uma coisa estranha para um jogador fazer, mas agora era considerado algo natural, e foi por isso que o sistema na torre aceitou seu teste como uma missão oculta. Yon-Woo então assentiu. Então a mensagem desapareceu e uma nova janela apareceu. Missão oculta, teste de Galliard. Conteúdo: o Dark Elf, Galliard, vem testando muitos jogadores há muito tempo para encontrar alguém qualificado. Sendo abençoado pelo vento, seus pés são conhecidos por serem tão rápidos quanto o próprio vento. Sua tarefa é pegar Galliard em fuga. Para passar no teste, você deve marcá-lo pelo menos 5 em cada 10 vezes. Recompensas. As recompensas serão dadas de acordo com o número de sucessos. 3 ou mais. Cálice de Undine. 5 ou mais. Cálice de Undine mais. Os olhos de Yon-Woo brilharam. Mais da metade, não é? Foi um jogo de pega-pega. Galliard exigia que os jogadores o pegassem, e os jogadores poderiam usar qualquer meio possível. Ele permitiu que eles montassem armadilhas, usassem seus artefatos ou colaborassem com colegas de equipe. Os jogadores tiveram que tocar Galliard dentro de um determinado período de tempo para que fosse considerado um sucesso. No entanto, durante décadas, não mais que 5 pessoas conseguiram marcar Galliard mais de 5 vezes. Mas se eu conseguir, posso obter uma habilidade dele. Yon-Woo sabia o que estava escondido atrás dos pontos de interrogação na janela da missão. Era uma habilidade que Galliard tinha. Chumbu. Foi uma habilidade especial que foi transmitida aos elfos negros. Chumbo acelera o movimento e elimina o som produzido por ele. Será de grande ajuda em combate. A principal arma de Yon-Woo era sua furtividade e velocidade baseada em seus sentidos fortalecidos. Nenhuma outra habilidade se encaixava tão bem em seu estilo de combate quanto Chumbo. É por isso que Yon-Woo incluiu adquiri-lo em seus planos.
Mas havia mais uma razão pela qual Yon-woo precisava mais de Chumpo. Faltando uma numeração, Chumpo pode ser visto como uma habilidade medíocre. Mas só percebi seu verdadeiro valor depois de ver meu companheiro de equipe. A vantagem do Chumpo não está na velocidade, mas em outro lugar. Foi um elemento-chave de outra habilidade, Shukushi, Suji. Classificação número 1.